Glória a Deus. Abriu vossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Pode dizer amém? Amém. O texto diz assim, meus irmãos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém. Os irmãos podem tomar nossos assentos. Irmãos, se existe um lugar onde eu me realizo, é pregando a palavra de Deus. Sempre na minha vida cristã, eu sempre me alegro em poder estar aqui. Muitos irmãos aqui não conhecem a minha trajetória, ou conhecem apenas de relance. O pastor, os obreiros aqui conhecem bastante. E sabe que eu passei por um processo muito doloroso para estar aqui nesse lugar. Por muito tempo, muitas vezes na minha vida, muitas pessoas olharam para mim e falaram que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Por muito tempo na minha família eu fui desacreditado. E há mais ou menos 11 anos, né, pastor? Eu comecei a frequentar esta igreja. E quando eu comecei a frequentar esta igreja, o Senhor começou a fazer um processo de libertação na minha vida. Eu estava envolvido com muitas coisas erradas, eu nem gosto de falar. E esse processo de libertação durou bastante tempo. Mas sempre o Senhor falava que Ele iria restaurar. Sempre o Senhor falava para mim, falava para minha mãe, falava para minha irmã, que Ele iria fazer uma obra. E por muitas vezes eu me peguei desacreditado de mim mesmo. Certa vez eu estava andando pelas ruas aqui do bairro, e eu, desacreditado, no fundo do poço mesmo, irmãos, passei pela frente de uma igreja, a porta estava aberta, estava tendo um congresso. E eu entrei naquela igreja, sentei lá nos últimos bancos. Como era um congresso, a igreja estava enfeitada e tinha uma fileira de enfeites. Não tinha como passar, né? Entrar por aqui, tinha que entrar pela lateral. E quando eu entrei naquela igreja, o meu coração ele começou a queimar. O meu coração ele começou a arder de uma maneira que eu nunca tinha sentido. E eu comecei a sentir um desejo ardente de ministrar a palavra do Senhor. Então eu falei: Senhor, que desejo de pregar a sua palavra. E o meu coração ele queimava, irmãos, e eu falei: Senhor, eu não acredito mais nas promessas que o Senhor tem na minha vida, mas usa, Senhor, a irmã para falar comigo. De repente a cantora Namara Oliveira, ela toma o púlpito e começa a louvar. E o Senhor vem sobre ela e ela desce daquele púlpito marchando. Quando ela veio, eu sabia, é o Senhor que estava vindo. Ela passou do meu lado, como o banco não tinha como entrar, ela deu a volta e veio. E o meu coração queimando. De repente ela entrou do meu lado, chegou do meu lado, colocou a mão em meu peito e o Senhor me disse assim: eis que eu contemplo a chama que arde no seu coração pela minha obra. E te digo, você não acredita mais nas promessas que eu tenho na sua vida, mas hoje eu renovo elas com você. E te digo mais, vou te amassar. Depois daquela palavra que o Senhor me disse, irmãos,
A minha vida, ela não mudou de uma hora para outra. Como o Senhor mesmo disse, Ele disse que iria me amassar, ou seja, havia um processo e eu deveria passar. E mesmo durante esse processo, o Senhor sempre falou comigo a respeito de coisas grandiosas, de coisas que às vezes eu pensava, Senhor, isso para mim já é demais, não é possível. E quando eu falava e buscava na palavra, o Senhor falava, não é isso, é mais ainda. E eu não entendia o porquê. Então, se hoje eu estou aqui nesta noite, neste púlpito, ministrando a palavra do Senhor, é porque o Senhor foi fiel naquilo que Ele disse. E eu não sei o que o Senhor disse para você, mas Ele me manda dizer nesta noite, eu fui fiel com você e serei fiel com a palavra que eu disse para cada um que está aqui. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a muralha que está na sua frente. Mas se o Senhor disse para você que você vai atravessar, é para você marchar, porque você vai atravessar. Se o Senhor disse que vai restaurar, os seus olhos podem olhar e falar, não tem restauração. Mas o Senhor, se o Senhor disse, Ele sustenta. A palavra do Senhor diz assim, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanecerá fiel. Há uma interpretação errada e equivocada da nossa parte. Muitas vezes nós pensamos, ainda que eu seja infiel, Deus é fiel comigo. Não é isso que o texto diz. O texto diz, ainda que nós permanecemos fiel, Ele permanece fiel à palavra que Ele disse. Ele é fiel à palavra que Ele tem na sua vida. Ele é fiel à palavra que Ele ministrou no seu coração. As coisas podem parecer demorar, irmãos, mas o mundo espiritual é um mistério. E Deus, Ele sempre compara o mundo espiritual com algumas coisas terrenas para nós entender. E uma delas é a terra. Quando você lança uma semente na terra, você não vê ali o processo que está acontecendo. E assim é no mundo espiritual. Quando uma palavra vem até a sua vida, você pode não ver, mas o processo está acontecendo. Há 7 anos atrás, o Senhor terminou o processo de libertação. É claro que existem coisas ainda que o Senhor está tirando da minha vida e da vida dos irmãos também. Porém, aquilo que me prendia, que me escravizava há 7 anos atrás, o Senhor me arrancou daquele lugar com mãos fortes. E depois daquele tempo, eu saí da igreja aqui, né, pastor? Fui congregar em algumas outras igrejas, cooperei com os irmãos lá, na Assembleia de Deus de Piraquara, na Assembleia de Deus de Curitiba. E graças a Deus tenho as portas abertas para poder voltar. Porém, o ano passado o Senhor disse para mim, volta. Falei, para mim voltar aqui a esta igreja. Falei, amém, Senhor. E faz 6 meses, no começo do ano, eu voltei para a igreja, voltei aqui para a igreja com os irmãos. E o desejo de pregar estava lá. E a vontade de pregar estava lá. Se eu voltasse para as igrejas que eu estava, irmãos, não falando assim mas para que os irmãos entendam, se eu voltasse hoje, daqui uma semana eu estaria pregando. Mas não é isso, irmãos, eu precisava estar debaixo da obediência do Senhor. Eu vim aqui, esperei. Muitas vezes os irmãos não veem nos cultos de quinta-feira, né? Irmãos, é devido ao meu trabalho, irmãos. Às vezes eu sempre comunico ao pastor quando não posso. E nem domingo passado eu não pude estar aqui. Estava num centro de recuperação, fazendo visita para o meu primo. E eu sempre comunico ao pastor. E passou-se esses 6 meses nesse processo. Senhor, eu quero pregar. Senhor falou, espera. Quero pregar, Senhor, espera. Eu não olhava assim, o pastor não está me dando oportunidade. Eu não tenho esse tipo de visão. Eu falava, não, o Senhor está preparando o dia e o momento certo.
E há um tempo atrás eu entendi o porquê que o Senhor me fez voltar a este lugar. Há muitos anos atrás, no processo de libertação que Deus fez na minha vida, Deus falou para mim a respeito de algo grande que estava para vir sobre a terra. O que é este algo grande? Quando eu estava lendo a Bíblia, em Mateus, no capítulo 25, o Senhor, eu lendo ali, e chegou na parte das noivas ali, e eu li assim: e todas despertaram. Falei: Senhor, existe um despertar antes da sua volta. Todas despertaram. O Senhor falou: sim, existe um despertar. Existe um grande despertar antes da sua volta. Eu falei: Senhor, isso é tremendo, isso é demais, Senhor. Por que eu não vejo isso há muitos anos atrás? Por que eu não vejo isso, os irmãos ensinando, falando sobre isso? E depois disso, irmãos, eu não sei se é com os irmãos é assim, mas quando Deus me revela uma coisa, parece que quando eu abro lá em Gênesis, o Senhor me mostra sobre a mesma coisa. Quando eu abro lá em Apocalipse, está falando sobre a mesma coisa, né? Que a palavra é viva, né, mas isso é maravilhoso. E eu sempre, o Senhor continuou ministrando no meu coração. E eu lendo a Bíblia, eu vi ali que Mateus 25 fala que à meia-noite o Senhor voltava, não é? Refere-se à meia-noite, a um tempo, né? E eu vi que o Senhor sempre fala do seu retorno, destacando esse termo meia-noite, trazendo revelações para nós. Não que o Senhor vai vir meia-noite, irmãos, mas entenda. Então, eu lembro ali em Atos, no capítulo 16, no versículo 25, eu vi que Paulo e Silas, eles estavam presos no cárcere. E eles, presos ali no cárcere, começaram a cantar e louvar e orar ao Senhor. E enquanto eles cantavam e oravam ao Senhor, a Bíblia diz que por volta da meia-noite houve um grande terremoto e as cadeias foram todas abaladas. Quando eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, o Senhor está falando da mesma coisa, né? Ele falou: sim, é o grande despertar. E quando eu continuei lendo a Bíblia, examinando, lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 3, a Bíblia fala que Sansão tinha se deitado com uma prostituta chamada Dalila. E Dalila traiu ele, comunicou que ele estaria naquele lugar, e os inimigos de Sansão rodearam a cidade. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite Sansão desperta. Quando Sansão desperta, ele levanta, ele pega os portões da cidade, arranca, coloca nas suas costas, sobe até o monte e arremessa aqueles portões. E o Senhor falou: tá vendo? É isso que minha igreja vai fazer quando ela despertar. É esse mover que eu tenho te chamado. E o Senhor, Ele sempre me insistiu falando deste grande avivamento. E quando eu continuando estudando sobre isso, já nós vamos entrar na mensagem, irmãos. Continuei estudando sobre isso. Eu vi que ali em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, a Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, de uma forma que ainda nunca tinha sido vista. E quando eu olho para o livro de Atos, no capítulo 2, e no versículo... Atos no capítulo 2, eu não lembro qual versículo. Ali Pedro, depois que o Espírito tinha descido sobre a igreja em forma de fogo, Pedro se levanta e diz que estava se cumprindo o que fora predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Bom, mas se aquela promessa estava cumprida, estava cumprida. Mas examinando novamente o livro de Joel, no mesmo capítulo ali, no mesmo contexto do capítulo 2, o Senhor disse assim, que Ele traria no mesmo mês a chuva temporã e a chuva serôdia. Eu falei: o que é a chuva temporã e o que é a chuva serôdia?
Para os irmãos entenderem, a chuva temporã era a chuva que caía, que Deus mandava sobre a colheita depois da semeadura. Então, logo após a semeadura que o povo de Israel fazia, Deus mandava a chuva temporã. Irmãos, nós temos que estar atentos às coisas da antiga aliança, do Velho Testamento. Por quê? Porque elas servem para nós de lição. As coisas que aconteciam na antiga aliança antigamente eram como sombras de uma realidade que nós vivemos. Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ou no capítulo 3 de 2 Coríntios, se não me falha a memória, ele fala que antigamente eles viam com um véu. Eles olhavam para a lei com um véu. E quando você olha para a lei com um véu, você vê que um cordeiro foi morto. Um cordeiro. Mas quando você tira o véu, você vê que aquele cordeiro era Cristo. Quando você olha para a antiga aliança, você vê um tabernáculo móvel no deserto sendo levado com um véu. Quando você tira o véu, você vê Cristo, o tabernáculo, andando, carregando a presença de Deus. Então, por isso, nós temos que estar atentos às coisas da antiga aliança. E a chuva temporã era a primeira chuva que caía logo após a semeadura. Então eu falei: Senhor, falta uma chuva. Senhor, sim, falta a chuva serôdia. Então Pedro não se enganou quando ele disse que se cumpriu o que fora predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E Deus derramou naquele tempo uma porção que os irmãos, quando leem o livro de Atos, ficam: como pode um ser humano fazer tantas coisas como esses homens fizeram? Porque o Senhor tinha derramado uma porção muito grande do seu Espírito. E a chuva serôdia, o que tinha caído naquela época era a chuva temporã. E a chuva serôdia, irmãos, era a chuva que acontecia na colheita antes da colheita, na plantação antes da colheita. Então o que está para acontecer, esse grande mover, esse grande avivamento, esse grande despertar, o que está para acontecer é a chuva serôdia. E essa porção, irmãos, que já está começando a cair as primeiras gotas, é algo, irmãos, que vai trazer um mover. Os irmãos podem até achar que eu estou exagerando, mas haverá um mover maior que houve do que no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos eram 120, hoje nós somos milhões. Serão milhões de pessoas cheias do Espírito. Milhões de pessoas ouvindo a voz de Deus e obedecendo. E o que destacava o ministério dos apóstolos? Era a palavra com poder, sinais e maravilhas. E quando nós olhamos para a igreja hoje, irmãos, infelizmente nós temos que ser realistas. Nós não estamos, claro que nós vemos, irmãos, em pequenas porções, mas nós não vemos mais este grande mover de milagres, curas extraordinárias e prodígios da parte do Senhor. O que acontece são pequenos moveres. E quando eu voltei para cá, eu vi que o Senhor estava trazendo um mover diferente para esta igreja. E eu comecei a acompanhar também alguns pastores falando: Deus vai trazer um grande avivamento, Deus vai trazer um grande despertar sobre a igreja. Viu o pastor Jefferson Neto, não sei quem conhece, falando de uma visão que ele teve.
E ele teve a visão, e na visão ele via um grande mover da parte do Senhor, e nesse mover ele via pessoas pregando em cima de carros, e multidões de pessoas em volta, e ele perguntava: Senhor, mas por que essa pessoa está pregando em cima de carro? Deus falou: o mover que eu estou trazendo é tão grande, que não haverá tempo para construir templos. E eu vim aqui, e eu falei: Senhor, algo diferente está acontecendo nesta igreja. E eu comecei a reparar que culto após culto, sem o pastor chamar, pessoas vêm aqui contar testemunho. E eu conversando com o pastor me contou a respeito de um sonho. De um sonho que ele via uma nuvem sobre a igreja. E era uma nuvem muito densa, de forma que ele não conseguia ver do outro lado da nuvem, e nem quem estava lá via do lado de cada nuvem. Em volta da nuvem, a nuvem estava concentrada em cima da igreja. E em volta da nuvem havia um clima de tempestade, e na nuvem era a nuvem branca. Eu entendi que era aquele grande mover que o Senhor está trazendo. E o porquê da nuvem? Deus, há 100 anos atrás, mais ou menos, Deus ele trouxe um grande avivamento na Rua Azusa. Quem aqui já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa foi um grande mover, onde o Senhor trouxe novamente para a igreja o falar em línguas estranhas, o que tinha sido esquecido. E quem participou, quem viveu aquele grande avivamento da Rua Azusa, conta que quando chegavam perto do ambiente, eles conseguiam ver uma nuvem densa em cima da congregação. E aquele mover foi tão grande que se expandiu. E tanto que hoje nós somos frutos daquele avivamento. Hoje nós somos considerados os pentecostais. Foi naquela época que veio os pentecostais. E hoje nós falamos em língua estranha, temos liberdade. Por quê? Porque o Senhor trouxe o mover e introduziu novamente o que estava esquecido na igreja. E William Seymour, que foi um dos pilares daquele avivamento, quando ele estava para morrer em 1922, ele profetizou que Deus usou da sua vida para profetizar que dali a 100 anos o Senhor liberaria novamente aquela nuvem. Porém, Deus, quando Ele traz uma mensagem para uma geração que quer fazer um grande mover, esta geração tem que se atentar para aquilo que o Senhor está falando. Mas por quê? Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Porém, se a geração que ouviu o chamado não atender, toda aquela geração cai, é deixada de lado, se levanta uma nova geração e a promessa vem, permanece. Ah, mas está na Bíblia, irmão? Sim, está na Bíblia. Quando o povo de Israel ele saiu do Egito, alguns dias depois, eles, por volta da terra prometida, o Senhor falou: Moisés seleciona 12 espias para espiar a terra. E aqueles 12 espias foram. E durante 40 dias, esses espias introduzidos na terra prometida, observaram que a terra realmente manava leite e mel. Que a terra realmente era aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. E eles tinham ficado maravilhados com os frutos. A Bíblia diz que um cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. Tamanha a fertilidade daquela terra. Porém, naquela terra tinha gigantes. E depois dos 40 dias daqueles homens experimentando o fruto da terra,
experimentando o maná, experimentando o mel que sai da rocha, experimentando tudo aquilo que Deus tinha dito para eles, eles retornaram. Trouxeram consigo alguns frutos, a Bíblia diz. E quando eles retornaram e o povo falou: e aí, como é a terra? Eles disseram: realmente a terra mana leite e mel. Realmente a terra é aquilo que o Senhor tinha dito para nós. E o povo ficou maravilhado. De repente 10 deles se levantam e falam: porém, tinha gigantes na terra, e nós somos para esses gigantes como gafanhotos, e é impossível nós conseguirmos conquistar essa terra. Moisés, Josué e Caleb rasgam suas vestes e falam: o Senhor nos deu a terra. Porém, o povo não ouviu Josué e Caleb, o povo ouviu os 10. O povo temeu, o povo teve medo. Vocês já repararam na Bíblia que Deus sempre frisa em algo para nós? Não tenha medo. Deus sempre diz para você: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não desanima, não tenha medo. Por que Deus sempre fala? Alguns estudiosos dizem que tem por volta de 365 vezes na Bíblia: não tenha medo. Porque Deus quer que isso entre dentro de nós, para que quando a promessa estiver na nossa frente, nós não venhamos a ter medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito que é maior que o espírito que está lá fora. O Senhor nos deu um espírito de ousadia. O Senhor nos deu um espírito de conquista. Eu não sei qual é a promessa que está na sua frente, mas Deus diz para você nesta noite: não tenha medo. E todo aquele povo choraram, rasgaram as suas vestes, entraram em desespero. O Senhor nos trouxe aqui para morrer. Melhor fora nós ficar lá no Egito. Porque o Senhor fez isso com a gente? Deus olhou e falou: bom, eu vi o que vocês fizeram. Porém, agora, todos vocês, toda esta geração que saiu do Egito, cairá no deserto. E vocês ficaram 40 dias na terra, certo? Certo. Vão ficar 40 anos peregrinando no deserto. E toda aquela geração que teve medo, caiu no deserto. Quando o Senhor disse aquela palavra para aquele povo entrou em desespero e falou: não, Senhor, vamos, agora nós vai, pode deixar. O Senhor falou: quer ir, vai. Eu não. E o povo: não, vamos. E foram. Uma parte do povo foi. E todos caíram ao fio da espada. Porém, a Bíblia diz que 2 homens falaram que: nossa, a terra é nossa, o Senhor vai nos dar. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Então Deus, eu entendi que o Senhor estava chamando esta igreja como aqueles espias. Como assim? Aqueles espias, eles entraram na terra, eles experimentaram do fruto. Então eu entendi que Deus tem chamado algumas pessoas, selecionado, e Deus tem dado experiências para essas pessoas. Deus tem trazido mover sobre a vida dessas pessoas. E Deus tem falado: olha, é isso que eu vou fazer. Porém, se nós recuarmos, e se nós tiver medo, a palavra, como a palavra mesmo diz, Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele vai permanecer fiel à palavra que Ele tem. O avivamento vai vir.
cabe a nós tomarmos a posição de herdeiros do reino e ir para cima e conquistar. Toda promessa na nossa vida, ela vem regada de batalhas. Quando nós recuamos, o Senhor não se agrada. A própria Bíblia, ela diz que o Senhor não se agrada. Então, nessa noite, eu estou aqui falando para os irmãos: o que tem faltado para nós? Qual é a base da vida de um cristão? Muitos podem falar o amor, a esperança, mas eu digo que é a fé. Por que, irmão? O amor não é maior que a fé? O amor é maior que a fé, a Bíblia diz isso. Porém, como eu vou amar algo que eu não acredito? Então primeiro vem a fé. Ah, como assim primeiro vem a fé? Bom, agora nós entramos no texto. O texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmão, o que nós esperamos? Nós, lá em Êxodo, no capítulo 19, a Bíblia diz que Deus tira o povo de Israel do Egito, faz uma aliança com eles e diz: ei, farei de vocês uma nação de sacerdotes. Vocês serão reis e sacerdotes. Porém, aquele povo todo pecou. Havia uma condição. Então Deus exclui, Deus abandona. A Bíblia diz que Deus deu carta de divórcio para o povo de Israel. Porém, Cristo se levanta. Deus, ele tinha falado assim: eu farei de vocês uma nação de sacerdotes, se vocês me obedecerem. Então Cristo se levanta, toma o nosso lugar de culpa, porque lá no Éden, quem pecou? O homem pecou. Por isso foi necessário que Cristo viesse como homem. Então Cristo toma o lugar de homem, assume a nossa dívida com Deus, e além dele fazer isso, ele pega o nosso pecado e entrega a justiça dele. O que Deus disse para o povo de Israel? Se vocês me obedecerem, vocês serão uma nação de reis e sacerdotes. Cristo obedeceu por nós. Não distorça o que eu estou falando, irmãos, que não é necessário nós obedecermos. Porém, se nós pecou uma vez, você já transgrediu toda a lei. Então, para Deus, todos nós, sem Cristo, somos condenados. Independente da maneira que você vai viver. Se você pecou uma vez, você já transgrediu toda a lei. Então, todos nós fomos transgressores da lei. Então, Cristo pega o nosso pecado e transmite a sua justiça. Sabe o que Ele dá para nós? O direito de sermos justos diante de Deus. O direito de Deus olhar para nós e falar: esse é o povo que me obedeceu. E para confirmar isso, Pedro, entendedor da palavra, entendedor da lei também, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Sabe o que é sacerdócio real, irmãos? Não é um sacerdócio de um rei, não. São reis que são sacerdotes. Davi era um sacerdote real. Deus chamou esta igreja, trouxe este povo como reis e sacerdotes de um reino que está vindo. Mas este reino ainda está vindo, então eu não tenho direito de atuar. Espera aí, a Bíblia diz que ele está vindo. Porém a Bíblia diz: ei, o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. A partir do momento que Cristo toma a frente da nossa vida, e nós somos justificados diante de Deus,
Nós passamos a fazer parte deste povo que é rei e sacerdote. Em um reino, um rei tem direitos. Um sacerdote intercede pelo povo. E este grande mover, este grande avivamento que está por vir, não vai ser um mover dos irmãos ficarem no manto. Não que isso não vai acontecer, claro que vai acontecer, porque isso é nossa emoção. Deus nos deu o entendimento, porém também nos deu a emoção. Muitos criticam muitas vezes, os irmãos ficam lá, naquele manto, naquele jeito. Irmãos, nós estamos expressando, para quem está ouvindo, estamos expressando a nossa emoção, estamos se alegrando no Senhor, estamos nos alegrando. Mas esse avivamento será caracterizado por um povo que entendeu a posição que lhe é devida. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 5, Deus disse assim, a palavra de Deus diz assim, que e eles reinarão com ele e serão reis. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não terá o dano da segunda morte, e eles serão reis e sacerdotes. Então, irmãos, a partir do momento que o reino de Deus ele entra dentro de você, Cristo entra dentro de você, um novo reino se inicia. Você viu quando a Bíblia diz assim que unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda? Sabe o que o Senhor estava nos dizendo? Que quando o reino de Deus entra dentro de você, você começa a transbordar de dentro para fora. Como assim, pregador? Aquilo começa a mudar você. Você começa a se tornar diferente. E automaticamente, quando você começa a ser diferente, você começa a influenciar pessoas. E a sua mudança começa a alcançar pessoas, e aquelas pessoas também alcançar outras pessoas, e aquele começa a acontecer o transbordar de Deus. Então este avivamento será marcado por um povo que entendeu o que lhe é dado por direito. Infelizmente hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos assim, está escrito ali. Eu digo infelizmente porque nós não estamos atentando para o que está escrito. A Bíblia diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Então eu te faço uma pergunta: por que quando você vê um enfermo, para mim também, não colocamos as mãos sobre ele? Porque nos falta fé. Tá, irmão, mas o que é a fé? A fé é um sentimento? Não. A fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento de certeza? Não. A fé produz o sentimento de certeza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperamos Cristo vir sobre as nuvens, trazendo todos os anjos consigo, derrotando o anticristo e implantando o seu reinado aqui na terra de maneira a alcançar a todos. Isso que nós esperamos, que subir glorificado, ele vindo, coisa maravilhosa, esperamos isso. E o que é a nossa base para esperar isso? A fé. Ora, a fé é o firme fundamento. Aonde nós estamos firmados neste momento aqui? Eu estou firmado no chão. Não é verdade? Esta casa tem fundamentos. Nós estamos de pé no chão. Então a fé é aquilo que nos mantém de pé. Porém existe um misticismo em volta da fé. Não, eu tenho que ter certeza, eu tenho que. A partir do momento que você pensa assim: bom, eu vou orar pelo enfermo, mas só que eu não posso duvidar. Bom, a dúvida já está presente. Sabe o que é fé, irmãos? A fé, ela não é certeza. Ela produz a certeza. Como assim, pregador? Quando você ouve a palavra do Senhor, Deus falou, eu obedeço.
Isso é fé. E isso está aí o problema da gente não ter mais fé. Da igreja ter uma igreja que, olhamos para nós, somos uma igreja de pouca fé. Essa geração, infelizmente, tem sido, mas não será daqui para frente, mas tem sido uma geração de pouca fé. É que nós tentamos ter fé. A partir do momento que você pensa, eu não posso duvidar, a dúvida já está presente. Quando você ouve a palavra de Deus e você obedece ela, isso é fé. Sabe por quê? Porque quando você obedece, automaticamente o milagre acontece. E depois do milagre acontecer, produz certeza na sua mente. Isso é fé. A fé é você obedecer aquilo que Deus te disse. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, Tiago descreve uma conversa. Ele escreve assim: ei, me mostra a sua fé sem obras, que pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Ou seja, ele estava falando assim: você está falando que tem fé. E infelizmente, irmãos, grande parte das pessoas tem falado, batido no peito, que tem fé. Me mostra a tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha. Ou seja, como eu mostro a fé? Através da obediência à palavra. Deus disse, está dito. Quando nós olhamos para a Bíblia com esse tipo de visão, nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 25, a Bíblia diz: e tirarei do meio de ti as enfermidades. Em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Mas não tem mais. É a palavra quem está dizendo. E a partir do momento que nós confessamos e andamos pela palavra, a fé é revelada àqueles que estão à volta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Como eu provo para as pessoas que este reino, que um reino invisível, Jesus está no seu coração, tem anjos, Deus está lá no céu, mas espera aí, como eu provo isso? Através da minha fé. Cadê a minha fé? Está aqui, irmão, está aqui no meu coração. Opa, espera aí. Não, a minha fé está nas minhas atitudes. Como eu provo? Como eu vou evangelizar? Jesus cura, Jesus faz, Jesus... E a pessoa está lá, e aí? Me prova que isso é real. Vem cá. Em nome de Jesus seja curado. Mas e se Deus não fizer? E se? Já veio dúvida. Obediência. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exemplo claro dessa atitude. A Bíblia diz que Pedro e os discípulos estavam dentro de um barco, e a Bíblia fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. De repente eles olham e vê parecia um fantasma vindo em sua direção, e eles começaram a ter medo e falaram: nossa, é um fantasma. E de repente Cristo fala: ei, não temas, sou eu. Pedro, tomado de ousadia, disse: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro não pensou, Pedro apenas foi. Pedro não pensou: mas as águas, mas eu vou, será? Não, Pedro apenas o quê? Obedeceu. Você acha que se Pedro parasse para pensar, ele tinha ido? Ele tinha ido, mas tinha afundado. Porque a Bíblia fala que quando ele ouviu: vem, ele sai do barco e começa a andar.
sobre as águas. De repente ele tira os olhos de Cristo e começa a olhar para o lado, e ele começa a afundar, porque ele vê que a tempestade está furiosa, que as ondas estão gigantes, que o vento está balançando, e ele começa a afundar. E de repente ele clama ao Senhor. De repente uma mão alcança ele, e levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que quando Deus diz uma palavra para você, e você, tomado de ousadia, obedece, pode chegar um momento que você balança, mas Senhor, mas por você ter obedecido a palavra. Quem que estendeu a mão para Pedro? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Sabe quem que levantou Pedro? Aquela palavra: vem. Foi isso que levantou Pedro. O problema da nossa geração é uma geração que quer tudo para agora. Não, eu quero orar e tem que ver o enfermo ser curado. A palavra diz, tá, vai lá. Era aí, irmãos. Toda palavra, quando ela vem até a sua vida, ela vem em forma de semente. Lembra que eu tinha dito para os irmãos aqui? O mundo espiritual é misterioso. Então, quando a palavra de Deus vem até a sua vida, é em forma de semente. Se a sua terra é fértil, está com uma fertilidade intensa, o crescimento é rápido. Porém, para alguns é mais demorado. E isso está o nosso problema. Queremos as coisas já. Ah, mas Deus falou que vai fazer, tem que eu quero ver, peraí, mas daí Deus vai cumprir a sua palavra, independente do tempo que se passar. Deus vai cumprir. O problema nosso é que nós estamos atentando para os nossos sentidos humanos. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que assim que alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Qual nova criatura? Um espírito novo brotou dentro desta pessoa, e essa pessoa agora tem um espírito que está vivo, e o Espírito de Deus passa a habitar dentro dessa pessoa, e o que move essa pessoa são as coisas espirituais. Porém, nós atentamos para o quê? Para a nossa visão, para a nossa audição, para o nosso tato. Então nós atentamos para os nossos sentidos naturais e deixamos de lado o que a palavra diz. Nós somos a geração do avivamento. Glória a Deus. Nós somos a geração que vai conquistar. O povo de Israel, quando chegou, tinha gigantes. Quando eles entraram para herdar a terra, eles chegaram, estava tudo pronto, irmãos? Não. Eles tiveram que batalhar dentro da terra. Deus te deu uma palavra. Deus disse assim para o povo de Israel: toda a terra que você pisar, te darei. Sabe o que ele estava dizendo para nós? Tudo aquilo que eu disser para você que é teu, que a sua mente, que o seu coração pisar, que eu tiver te dito, é teu. Se o Senhor te disse, é teu. Então cabe você o quê? Se levantar contra os gigantes que têm estado querendo tomar aquilo que é teu. Todd White é um grande evangelista. Ele disse que ele orou por cerca de 900 pessoas por cura, antes de Deus curar a primeira pessoa. Sabe o que é isso? Ele acreditou. Ele perseverou. Então, o que você vai escolher? Ser igual aqueles 10 que falaram: pera aí, esse grande avivamento que esse irmão está falando aí é muita coisa, é demais. Ou você vai ir para cima?
Ou você vai chegar no seu lar e falar: o Senhor me disse isso a respeito do meu lar. Ah, mas está tendo briga, mas está tendo dificuldade, mas Deus disse isso. E você vai permanecer naquela palavra. Ah, eu estou enfermo. Está enfermo? Mas a palavra de Deus disse que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas está doendo, pregador. Mas a palavra diz: não atente para o que os seus sentidos estão te dizendo, atente para o que a palavra está dizendo. Se coloca de pé, igreja. Quais são os gigantes que têm se levantado contra você? Deixe eles de lado agora e olhe para o que Deus tem dito para você. O que o Senhor tem dito para você? Qual é a palavra que tem te movido? É isso que o Senhor está te dando nesta noite. O Senhor está dizendo, assim como Ele disse para mim naquele dia: eis que eu renovo as promessas que eu tenho na sua vida. O Senhor disse para esta igreja: hoje eu renovo as promessas que eu tenho com vocês. Se eu disse, está dito. Cabe nós nos levantarmos como soldados, como herdeiros de um reino invisível, e nós mostramos para as pessoas que esse reino existe através da nossa obediência. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é a tradução no original da palavra ouvir? Obedecer. A fé vem pelo ouvir e o obedecer. A certeza só vem quando você obedece. Não vai tentar ser certeza sem você obedecer, meu irmão. Você vai duvidar. Quem aqui já passou por um perigo? Eu vou citar um exemplo claro para vocês aqui. Quem aqui já passou por um perigo e as pernas amoleceram? Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já. Sabe por quê suas pernas amoleceram? Porque quando você passou por aquele perigo, o seu cérebro entendeu: eu preciso correr. As minhas pernas nesse momento não podem falhar. Então quando o seu cérebro entendeu que você precisava correr, as suas pernas não podiam falhar, elas falharam. Então quando você ouve uma palavra e fala: eu preciso crer. Não. Ouvir, obedece. Ouviu, obedece. Confesse. Confesse o que a palavra de Deus diz para você. Eu vou manter por favor. Eu quero convidar você. Aleluia. Você que já ouviu palavras lá no começo do seu ministério, e você olha e fala: não vai acontecer, parece que não vai acontecer. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Venha. Venha, que o Senhor está trazendo um grande mover sobre este lugar. Aleluia. Aleluia.